Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje conversa com Jenner Tinoco, publicitário, empresário e apresentador de programas de rádio e televisão. Nós vamos falar com ele sobre comunicação, assuntos de interesse geral, inclusive política. Meu amigo Jenner, mais uma vez estamos juntos. Fazia tempos que a gente não conversava, fazia muito tempo que a gente não conversava aqui no programa Ponto de Vista. Quero agradecer a você por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Nelson. A satisfação é minha, você sabe que todo que eu posso eu venho, é um papo muito agradável e o seu programa, que é um programa tradicional aqui no estado, já está no ar há muitos anos. Você é um pioneiro nessa área, tem um trabalho espetacular, eu acompanho, porque nós temos uma característica, né? O seu programa é às 10 horas na televisão e o meu é às 10h30, então eu saio do seu para o meu. É muito bom. A satisfação é minha. E eu faço a mesma coisa. Eu saio do meu, assisto o meu programa Ponto de Vista e depois eu vou para o seu. Pois é. É impressionante essa coincidência. Para a gente dominar as coisas, né? Complementares, o ponto de vista e o mundo dos negócios. Interessante. É verdade. Gene, a propósito, como é que está a comunicação no Rio Grande do Norte e no Brasil? Nelson, a comunicação deve ter sido o setor de negócios que mais foi impactado nos últimos anos, sobretudo depois da digitalização, né? O mundo digital transformou fortemente a comunicação. Surgiram muitas alternativas de mídia que a gente não tinha antes. Blogs, podcasts, portais, redes sociais, uma multiplicação de número de emissoras de rádio AM, FM, emissoras pela internet, televisão a cabo, televisão pela internet, portais de streams e por aí vai. É uma diversidade muito grande. Então, o que antigamente era, de certa forma, até mais fácil de se fazer, porque a gente montava uma estrutura de comunicação através das mídias disponíveis, falava com o público certo, mesmo sabendo que tudo que a gente faz, toda a programação que a gente faz, você fala com um pouco de excedente de público. Então, mesmo que a gente queira hoje falar com um público específico, sempre vai ter um pouquinho de sobra, você ultrapassa aquilo ali. Antigamente a gente valorizava muito um profissional chamado mídia, que são os profissionais das agências, técnicos, na relação das agências com os meios de comunicação. Continua muito importante esse profissional, mas com o advento da digitalização, da modernidade na área da comunicação, nós temos hoje outros profissionais extremamente importantes, como, por exemplo, o gestor de tráfego. O gestor de tráfego é um profissional que atua nas agências para fazer a programação de tráfego pago dos seus clientes no mundo digital, nas redes sociais e nas plataformas e tal. Então, há uma diversidade muito grande. A comunicação, de uma forma geral, mudou muito. E isso impactou diretamente as agências. Por quê? Porque antigamente nós vivíamos muito mais em função de grandes campanhas, de comissionamento que era recebido das emissoras de rádio, televisão, jornais e dos veículos de comunicação. E esse perfil continuou, mas houve uma migração muito forte para o mundo digital, para o que a gente chama de online. Nós tínhamos antigamente praticamente o offline. Hoje a gente tem o offline e o online, a gente faz tudo ao mesmo tempo. O desafio é você prestar um trabalho de comunicação de excelência dentro das diversidades, das múltiplas possibilidades que há hoje para você falar com as pessoas. Os hábitos de consumo de mídia são diversos hoje. Por exemplo, a gente é de um tempo em que se lia jornal, em que se assiste televisão. A geração do meu filho, que tem 10 anos, eu nem falo de jornal porque meu filho de 30 já não assiste, já não lê jornal. Mas o meu filho de 10 não vê televisão. Ele assiste YouTube. Ele vê as coisas de uma forma completamente diferente. Então, tudo mudou. E o profissional de comunicação, ele tem que estar, seja de São Paulo, do Brasil, de uma forma geral daqui, ele tem que estar inserido nesse contexto. Apesar de tudo, comunicação foi, é e continuará sendo estratégia, criatividade e entrega. Eu sempre digo o seguinte, esse tripé
é o que faz a comunicação ser eficiente, apesar de tantos e tantos desafios que a gente tem hoje. A propósito, o que é que você pode dizer sobre a inteligência artificial, que está graçando no mundo todo e trazendo muitas repercussões, ora positivas, ora negativas? A gente já convive com a inteligência artificial, Nelson, há muito tempo e nem percebe. Por exemplo, quando a gente vem num carro e aí o seu carro está aqui, você entra numa região escura, ele sozinho acende os faróis. Ou seja, isso é inteligência artificial. Ele detectou que está escuro e acende os faróis. Qual é o drama da inteligência artificial hoje? É a evolução. A gente está correndo um risco muito grande com a questão, por exemplo, política. Por quê? Porque através da inteligência artificial hoje é possível a gente pegar uma imagem de Nelson Freire e botar Nelson Freire fazendo um discurso que ele não fez. Então, se Nelson pensa a favor de uma determinada coisa, vamos supor, você é a favor de uma economia de mercado forte. Aí o cara pega você e põe um discurso de você defendendo uma estatização. E vai é divulgado, vai ser apresentado como sendo você que disse aquele texto que você não disse. Esse é o grande drama e essa é a grande preocupação que a gente tem, todos têm, com relação às campanhas políticas e eleitorais que estão se avizinhando. Que estão se avizinhando. E o que é que se pode fazer para evitar esse tipo de problema? Primeiro, vai ter que ser proibido o uso da inteligência artificial nas campanhas. Houve uma decisão, essa semana agora, do TSE, já nessa linha. Depois, e aí na minha forma errada, na minha forma de ver, eu acho que está errado, o TSE estabeleceu como uma atribuição das plataformas digitais a aceitação ou não de material de inteligência artificial. Ou seja, é quase que uma liberação para que as plataformas digam eu quero isso, eu aceito isso, e façam uma espécie de censura. Eu sou radicalmente contra. Eu não acho que a gente tem que regular e regulamentar as redes sociais. A gente tem que estabelecer a disciplina para o uso da inteligência artificial, na minha opinião, em política devia ser proibido, porque você não tem como disciplinar, Nelson. Você imagine, você disciplina, aí o sujeito vai da própria campanha, ele faz um vídeo atacando a ele e ele apresenta ao mercado, às escondidas, como tendo sido feito pelo adversário dele. E o adversário pode ser punido por conta disso. Então, a impossibilidade de controlar, na impossibilidade de controlar, é mais fácil você proibir. Eu sou radicalmente favorável à regulamentação da inteligência artificial no uso dela na política. E radicalmente contrário à regulamentação das redes sociais, no meu entendimento, censura, cerceamento e falta de liberdade. As plataformas, elas são o meio que possibilita a gente ter as redes sociais. As plataformas, para ficar claro, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, por aí vai. Você querer regulamentar as plataformas é você impedir que o usuário possa colocar o que ele quiser. E qual é o modelo ideal? O modelo ideal é o modelo justo. A plataforma disponibiliza o espaço, cada um vai lá e põe o que acha que deve colocar. Se infringir a legislação, responde por isso. Eu conheci você como publicitário. Sim. De repente, você se transformou em comunicador, com vários programas, tanto na rádio como na televisão. Quando é que você sentiu essa disponibilidade de ser também comunicador? Nelson, a gente trabalha com comunicação há muitos anos, né? A vida inteira, minha vida praticamente foi dedicada à comunicação, porque, embora eu seja formado de origem em ciências sociais, com habilitação em sociologia, estudei política, depois eu fiz pós-graduação em marketing, e me dediquei à comunicação a vida inteira. E eu participei de muitos programas, com entrevistas, com debates e tal, e ao longo do tempo foi me dando a vontade de fazer, de participar e de mudar um pouco apenas da publicidade. Então, o meu mundo hoje, ele é um mundo diferente. Eu tenho atribuições na rádio, por exemplo, diariamente, até às 10 da manhã, e publicidade e depois das 10. Qual é a rádio? A Rádio CBN Natal. Qual é o foco do seu programa na televisão? O foco do nosso programa chama-se Mundo dos Negócios, é em mostrar para o norte rio-grandense as empresas daqui do estado, as empresas que se estabeleceram, que viraram case de sucesso, e também para estimular a possibilidade das pessoas construírem um futuro diferente para si e para a sua família através do empreendedorismo. Esse programa foi feito como um desafio. Eu fui chamado pelo ex-senador José Agripino
ele me chamou lá e disse: ô Gêner, eu queria que você criasse um programa para a gente valorizar as empresas aqui do Estado, para mostrar as empresas e as iniciativas de sucesso aqui do Estado. E aí nós criamos o Mundo dos Negócios, foi em 2019 isso. 2019. Foi. Nós ficamos uma época fora, na época da pandemia, e depois nós voltamos e é muito interessante, Nelson, porque a gente conta experiências de pessoas que saíram do nada, que construíram um patrimônio gigantesco, que ficaram ricas, que empreenderam, que construíram um futuro para si, para sua família, extremamente confortável, com uma condição completamente diferente. Nós temos um ambiente muito propício para empreender, sob o ponto de vista da criatividade nossa do norte rio-grandense, do brasileiro, mas extremamente inóspito sob o ponto de vista do Estado, do aparelho estatal. Por quê? Porque há discriminação com a empresa, dificuldade de autorizações, custos, excesso de tributação, uma série de coisas. Mas a nossa capacidade empreendedora, e você saber o que é isso, porque se há uma família empreendedora aqui, é a família Pinto Freire, desde o senador Gessé Freire, seu pai Zé Pinto, passando por você, por Sérgio, pelos meninos, os filhos dele, é uma família empreendedora. E a gente acompanha aqui que quem faz a diferença são aqueles que empreendem. Não há nenhum exemplo no mundo de país que superou a miséria, que superou a pobreza, abrindo mão do empreendedorismo, abrindo mão do mercado forte e da presença forte de empresas. Da China à Rússia, dos Estados Unidos à Alemanha, passando pelo berço que é a Inglaterra. Agora, o que está me chamando a atenção é esse livro que está aqui na frente. Ah, sim. O que é isso? Que livro é esse? Nelson, esse livro é muito interessante, chama Impulsionadores de Carreira. Esse livro foi coordenado, a editoração dele foi coordenada por Adriana Cavalcante, que é uma especialista nossa em recolocação profissional, em recursos humanos, em carreira, e ela coordenou esse livro a partir lá de São Paulo, com essa editora Literary Books. Esse livro tem 33 coautores, sempre nessa linha de impulsionar carreiras, e eu sou um dos coautores aqui. Eu escrevi um capítulo aqui, um texto que diz o seguinte: a comunicação para gerar sucesso profissional. E aí é o 16º, e eu trouxe esse livro para doar a você, que você faz uma diferença aqui no ponto de vista, e está aí a satisfação de lhe presentear. Que beleza, muito obrigado. Eu pediria que o assessor da Câmara pudesse gravar aqui esse livro. Muito obrigado pelo presente. Nós temos 8 coautores daqui de Natal. 8? Coautores que aqui. Beleza. Interessante. São muito bons os textos. Vale Então a pena você vai ler. continuar também escrevendo. Já falaram que estão prevendo a 2ª edição. Eu tenho vontade de escrever umas coisas, sabe, Nelson, daqui. Eu estou arrumando as ideias. Eu até pensei, as experiências que nós temos aqui no programa lá, Mundo dos Negócios, estimula a contar as histórias e os casos de sucesso, os cases que a gente chama. Tem coisas surpreendentes, você não tem noção. É verdade, é verdade. A superação é uma palavra-chave. Mas vamos aguardar um pouquinho, que está terminando o primeiro bloco, daqui a pouco a gente entra no segundo. Tá ótimo. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro.
contar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com Gêner Tinoco. Gêner, você fala muito no seu programa sobre Natal, que nós amamos, que é uma cidade linda. Qual é o seu ponto de vista sobre a nossa cidade? Nós temos essa característica comum. Nós somos daqui e gostamos de ser daqui. E precisamos cuidar da nossa cidade, porque ela cresce ao longo do tempo, ela fica desordenada, ela aqui e ali, ela perde padrão de vida, qualidade de vida, e a gente fica cobrando. A política, de uma forma geral, ela trata muito mais dos interesses dos políticos do que dos interesses da cidade, do que dos interesses dos cidadãos, dos natalenses. Eu não estou fazendo acusação específica a ninguém, estou falando de uma forma genérica. E a gente fica vigilante. Então, tudo que eu vejo, eu comento. Eu vou muito a Ponta Negra, todo fim de semana eu caminho na praia de Ponta Negra, o que eu acho legal eu ressalto e o que eu acho ruim eu critico. Por exemplo, eu estou inconformado porque eu esperava que no verão deste ano a obra da engorda de Ponta Negra estivesse pronta. E nós estamos em março e a obra não está pronta. Isso é desanimador porque a gente sabe que por trás disso teve outros interesses que não eram os nossos, que não eram o interesse dos natalenses, interesse de pessoas que usam da política, que fazem da política um elemento de projeção dos seus interesses contra os interesses dos demais. E a gente tem que criticar e que ir atrás disso. Então, Natal é a cidade que nos acolhe, que nos encanta e que a gente quer que ela seja encantadora para todos, sempre. E linda, e bonita, e organizada. Esse é o propósito. Então, a minha preocupação com o Natal é permanente em relação a isso. E a política de Natal? Como é que você está vendo acontecer nesse ano que vai ter eleições para Está falando sobre a eleição desse ano? É. Ó, eu vi, Nelson, todas as pesquisas, praticamente todas as pesquisas que foram publicadas o ano passado e que já foram publicadas esse ano, eu venho acompanhando todas. Nós vamos ter um processo eleitoral diferente. Por quê? Porque você tem uma candidatura mais consolidada, que é a candidatura do ex-prefeito Carlos Eduardo, e os outros estão todos na disputa, incluindo aí Natália Bonavides, candidata do PT, Paulinho Freire, que é candidato de vários partidos, incluindo União Brasil, o PL e outros partidos. As candidaturas firmadas, basicamente, são essas, embora hajam outras candidaturas, as principais são essas três. Tem outros candidatos que tal. Então, eu acho que vai ter aí, entre essas três, nós vamos ter a disputa eleitoral. O que eu gostaria é que a disputa fosse feita no ambiente de apresentação de um projeto para a cidade. Por que é que eu vou ser candidato a prefeito de Natal? Qual é o meu projeto para Natal? O que é que os políticos daqui fazem? Eles não apresentam nada. Nós tivemos a eleição de presidente recentemente e a gente não tinha projeto, está aí que não tem projeto até hoje. A gente deveria ter o mínimo de esclarecimento e de exigências para votar naquele candidato que tivesse um projeto interessante para Natal. Os políticos não gostam de fazer projetos. Por quê? Porque, sob a justificativa de que o projeto é promessa vazia, eles não fazem um projeto sério, não assumem compromisso e nós ficamos para trás. Os lugares mais organizados do Brasil e do mundo são feitos, as eleições são feitas a partir de projetos. Se você pegar como é que se deu o desenvolvimento de Curitiba, que é uma capital espetacular, e for comparar com outras cidades, você vai ver que Curitiba foi estruturada, ela foi planejada, como é pelo mundo afora, o mundo organizado, vamos dizer assim. Então, eu gostaria que fosse assim, estruturado. Tem um projeto para Natal. Nós estamos em 2024, Natal 2050. Qual é o projeto que nós vamos apresentar para obter o voto do cidadão? Nós vamos defender isso. Por exemplo, Natal não tem um VLT. Poderia ter, né? Tem um sistema de transporte urbano, aquele da CBT Ultracional, mas poderia ter um VLT que ligasse, que é o meu sonho, né? Que ele saísse dali da frente da maternidade de escola Januário Sico, em Petrópolis, e seguisse pelo aquele canteiro central, um trem.
moderníssimo, pequeno, como tem no mundo civilizado, e que fosse até o final da cidade, chegasse até a Parnamirim. Você cortando pela Prudente de Moraes, a Prudente de Moraes vem até a BR-101 ali já em Parnamirim. É caro isso? É, mas um preço de um VLT para Natal custaria em torno de 3 bilhões de reais. No Brasil se gasta tanto dinheiro com tanta porcaria, com tanta besteira, com tanta coisa que não tem sentido. O investimento desse seria definitivo. Nós não temos investimentos grandes na área de modais diferentes de transporte público. Por que nós não temos? Porque você pensa pequeno. A gente tem que pensar grande. Agora, você não acha que isso remete à responsabilidade para todos os eleitores também, não? Que não se preocupam em ter essas propostas realmente colocadas nas campanhas? Eu concordo com você. Nós, os eleitores, temos que ser mais exigentes. Temos que votar pela racionalidade, deixar de lado o aspecto emocional, deixar de lado o que impacta o coração e votar só e somente só com a cabeça. O que é melhor para a minha cidade? Essa é a pergunta que deve justificar o voto. Qualquer coisa fora disso é bobagem e é erro, e a gente já errou tanto. Em 1974, não sei quando, perguntaram uma vez a Pelé, atribuíram a Pelé um comentário que depois até ninguém sabe se ele fez, dizendo que o brasileiro não sabia votar. Há 50 anos. E aí hoje a gente percebe que o brasileiro realmente não sabe votar. Quando você começa a ver os índices, quando você começa a procurar os indicadores, você diz, como é que não muda isso? Eu vou lhe dar um exemplo. Nelson, no Brasil são assassinadas todos os anos mais de 40 mil pessoas. Essa guerra da Ucrânia, que a Rússia atacou a Ucrânia, segundo os números da Ucrânia, foram mortos 31 mil, 32 mil pessoas em 2 anos. No Brasil, morre por ano mais do que isso. E ninguém diz nada. E ninguém faz nada. Aqui no Rio Grande do Norte, morre por ano assassinados mais de 1.000 pessoas. Isso é uma vergonha. E a sociedade não diz nada. E os políticos não dizem nada. E os governantes não dizem nem fazem nada. A gente viu agora mesmo mais um assassinato de uma advogada, um professor que foi assassinado na beira da praia de Ponta Negra semana passada, um turista de São Paulo que foi esfaqueado caminhando no calçadão de Ponta Negra. Os bandidos lá, os pivetes, sei lá, roubaram o celular e a correntinha da mulher dele. Ele não vai voltar aqui nunca mais. Ele levou uma facada nas costas. Ou seja, uma insegurança gigantesca e a sociedade parece adormecida. Não enxerga isso. Isso não muda. Será que ninguém percebe que isso não tem mudado? Que faz 15 anos, 10, 15 anos que está desse mesmo jeito? Significa dizer que a legislação sobre crimes é muito escorregadia, é frágil? Significa dizer que a sociedade precisa exigir mais dos gestores públicos para cumprir a legislação e para serem rigorosos. Eu vejo, muitas vezes eu converso com policiais e eles dizem, uma vez eu conversei com um tenente, essa informação é muito interessante, eu conversei com um tenente e ele disse o seguinte, que tinha prendido um sujeito 2 vezes. Ele prendeu o cara uma vez e o cara foi solto. Ele prendeu o mesmo cara a segunda vez. E aí ele aprendeu numa semana e no sábado ele foi fazer umas compras no supermercado. Quando ele entrou, ele vinha com a mulher dele no final da manhã do sábado. Quando ele entrou numa gonda, deu de frente com o cara, que ele havia prendido o cara 2 vezes. Aí ele disse, essa é a fragilidade que o policial tem. Por quê? Porque o sistema que mantém preso não é o mesmo sistema que prende. A polícia prende e muitas vezes a justiça solta, uma interpretação, então não sei o quê. Eu não estou entrando no mérito se está certo ou se está errado. O fato relevante é o seguinte, nós estamos numa sociedade que ela passa o pano, que ela aceita, que ela não cobra a mudança forte, ela não cobra a realização de atitudes duradouras, efetivas, tanto na melhoria da qualidade de vida, na conservação das cidades, como na manutenção das coisas que precisam ser mantidas de forma rígida. O que é que você acha da política no Rio Grande do Norte? A gente falou sobre Natal, você deu uma pincelada no Brasil agora. O que é que você acha, como é que está sendo feita a política do Rio Grande do Norte e no Brasil? Quando eu olho para a política daqui, e aí eu me lembro que nós tínhamos no Senado Federal Fernando Bezerra, José Agripino Maia, Geraldo Melo. Lá atrás nós tivemos o senador Jessé Freire, seu tio, o ex-senador Dinato Mariz, que era outro grande senador daqui. Nós tivemos, historicamente, uma representação política. Nós tivemos Djalma Marinho, grande senador,
o ex-deputado Ney Lopes, eu não quero ser injusto e me esquecer de outras pessoas, figuras expressivas daqui. E o que é que nós temos ao longo do tempo? Bancadas que representam muito mais a política pela política, sem ousadia, sem proposta diferenciada, sem querer fazer nada que seja diferente. A reprodução das eleições e das reeleições através de um modelo implantado e somente só a partir de emendas parlamentares, o que é que faz? Faz com que a gente tenha um parlamento que vai se renovar permanentemente e que impeça a chegada de novos parlamentares, de novos políticos, de cabeças pensantes novas. Esse modelo, na minha opinião, é um modelo que está completamente errado. Você é a favor de emendas parlamentares? Eu sou, em números limitados e específicos. Mas o que nós temos hoje é uma proliferação de emendas que transforma quem lá está como cidadão cativo das diversas reeleições que vierem pela frente. Precisa mudar. E nós, eleitores, temos que ter essa consciência de que a gente precisa mudar. E está nas nossas mãos, porque a cada eleição cabe ao eleitor definir essa fisionomia de país. Agora, o que é que você imagina que pode acontecer no Brasil depois dessas eleições deste ano? O Brasil tem surpreendido tanto a gente que tudo pode acontecer. É imprevisível qual será o processo depois dessa eleição. Aqui no Estado vai ter mudança. Por quê? Porque nós temos um governo estadual em que a governadora enfrenta um desgaste muito grande por falta de trabalho. Infelizmente, eu sei que esse comentário que eu digo aqui gera desconforto, mas para um lado que a gente olha, vou dar um exemplo. Então as estradas estão todas esburacadas como eu nunca vi ao longo da minha vida, nunca vi. Eu fui a Pipa recentemente, caí num buraco, às 8 da noite, pensei que tinha estourado a roda, foi a sorte que eu estava no carro grande, eu tinha calibrado os pneus, escapei. Mas é uma loucura, Pipa, que é o destino turístico de charme aqui do estado. Então, a gente não tem estradas, a educação de base daqui, a educação média daqui, que é do governo do estado, é reconhecida pelo IDEB a pior do Brasil. A insegurança daqui faz de Natal uma das cidades mais inseguras do Brasil. O lado que a gente vira, nós temos péssimos índices. Então, nós estamos num mundo sem caminho, sem perspectiva. O que é que nós temos que fazer? Mudar isso. Como é que pode mudar? Através desse processo eleitoral. Deverá mudar? Certamente que vai mudar em algumas cidades. Provavelmente em todas não, mas em muitas cidades vai mudar, porque a sociedade, por mais distante que esteja, por mais que não queira participar do processo, que não queira enxergar o processo, que não queira discutir o processo eleitoral, seria uma burrice gigantesca ela insistir numa experiência que está fadada a levar a gente para um buraco ainda maior. Nós estamos no fundo do poço. Poderemos piorar. Vamos pedir a Deus que não aconteça isso. É isso aí. Agora, está nas nossas mãos também isso. A gente refletir no valor do nosso voto. Gêner, lamentavelmente, o programa passa rapidinho. O diretor do programa já mostrou o relógio 3 vezes, porque esse assunto é maravilhoso. A gente está com uma conversa fantástica, bem melhor do que as anteriores que tivemos. Realmente... É porque a gente evoluiu, né? A gente evoluiu. Isso é um bom sinal. É verdade. Eu quero aproveitar e, antes de terminar o programa, agradecer a você, mais uma vez, por você ter aceitado o convite de bater esse papo comigo, com esse nosso telespectador, e dizer à nossa telespectadora: tenha um ótimo mês, até porque nós estamos entrando no mês da mulher. A mulher que é maravilhosa e merece toda a nossa homenagem. Parabéns, mulher, pelo mês de março, aonde se comemora o seu Dia Internacional da Mulher. E a você, meu amigo Gêner, mais uma vez, obrigado. Dia 7 de março, dia 8 é o Dia da Mulher. Dia 7 de março é aniversário de Dona Lídia. Minha mãe completa 8.4 com a inteligência, uma sabedoria e um carinho por todos muito grande. Então, antecipo aqui um beijo de parabéns para ela. Um abraço para Dona Lídia, em nome de todas as mulheres. Então, só me resta agradecer a sua costumeira audiência e dizer que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Sicredi. Pode sonhar. Juntos, a gente realiza.